Fala pessoal, tudo bem? Você que está aí e se acha ruim em geografia física, acha que geografia física é muito difícil, se garante só na geografia humanas, vou te contar um segredo, mas não conta para ninguém, tá? Isso é lenda, isso é mito. Vem comigo que isso vai acabar, você vai entender tudo. Meu nome é Bruno Martins e eu faço parte do Mentes da Aprovação. Vem comigo. Bom, pessoal, trouxe aqui uma questão de geografia física que caiu no último Enem, tá? Ou seja, bem recente, beleza? Vamos ler a questão para ver como é que ela é, tá? Então a questão está dizendo o seguinte, estou usando o caderno azul, tá, pessoal? Por isso que é a questão 71. Então vamos lá. Desde os primórdios da formação da crosta terrestre até os dias de hoje, as rochas formadas vêm sendo continuamente destruídas. Os produtos resultantes da destruição das rochas são transportados pela água, vento e gelo a toda a superfície terrestre, acionados pelo calor e pela gravidade. Cessada a energia transportadora, são depositados nas regiões mais baixas da crosta, podendo formar pacotes rochosos. As transformações na superfície terrestre, conforme descritas no texto, compõem o seguinte processo geomorfológico. Aí você está assim, caraca, professor, não entendi nada. Você só falou coisa em inglês. Que palavras são essas? O que que é geomorfológico? O que que é, destruição das rochas? O que que isso tem a ver? Calma, pessoal, calma que eu vou explicar, tá? Vamos por partes. A primeira coisa que você precisa saber para responder essa questão é entender dois conceitos básicos, o conceito de erosão e o conceito de intemperismo, tá? Muita gente confunde, mas eu já vou dizer aqui para você de cara qual é a diferença. A grande diferença do processo de erosão e o processo de intemperismo é que o processo de intemperismo ele vai estar preocupado, tá, em estudar como a rocha é desgastada, né? Como que a rocha, né, aquela rocha que está lá firme, como que ela vira aquele sedimentozinho, aquela pedrinha, né? Já a erosão não está preocupada só na desagregação das partículas da rocha. A erosão está preocupada nesse desgaste, né, nesse transporte e nesse acúmulo, né, que a gente vai chamar de sedimentação. Ó, já está mais ou menos entendendo como é que é a questão, né? Então eu trouxe aqui para vocês, ó, essa imagem, tá? O que é essa imagem, pessoal? Ela mostra como que a água, né, faz esse trabalho de desgaste. Não sei se você sabe, mas a água é o principal agente erosivo. Então, toda vez que chove, né, toda vez que está caindo água, a água acaba desgastando a rocha. Sim, é isso mesmo. Não acredita nesse papo de eu sou forte como a rocha, eu sou firme como a rocha. A rocha, gente, ela sofre desgaste principalmente da água, mas não apenas dela, tá bom? Mas aqui eu trouxe um exemplo da água. A gente pode ver aí, ó, como que a gota, né, de água cai, e sempre que essa gota de água cai, olha o que ela faz. Ela faz um processo de que a gente vai chamar de meteorização. O que é esse processo, né? Ela vai desagregar pequenas partículas da rocha, né, bem pequenininhas. E isso, né, com o tempo, como a gente está vendo aqui no quadro C, com o tempo, essa rocha que era firme, ela vai se transformar em pequenos blocos, pequenos fragmentos rochosos, tá? E na D, a gente já consegue ver, né, seguindo a gravidade, né, indo para baixo, esses fragmentos rochosos estão indo para algum lugar, correto? Beleza? Captou? Então espera mais um pouquinho que falta mais alguma coisa, ó. Vamos entender melhor como funciona esse processo de intemperismo, né, que eu estou falando, né? O intemperismo, basicamente, existem três intemperismos básicos. O químico, que é realizado principalmente pela água e tem esse nome porque a água acaba alterando quimicamente a composição, né, da rocha, né? Então, os minerais da rocha acabam sendo alterados por conta da ação da água, tudo bem? O físico, pessoal, que muitas vezes é causado pelo gelo, tá? Mas também pode ser causado pelo sol. Como assim o sol? É, o sol. Você lembra naquela aula de ciências que quando está calor, as moléculas se expandem e quando está frio, as moléculas tendem a ficar juntas? Isso acontece com a rocha, tá? Quando a rocha está sofrendo efeito de uma alta radiação solar com a temperatura alta, a rocha tende a se expandir, correto? E quando está frio, né? O que a rocha vai fazer? A rocha vai tender a ficar retraída. E esse movimento de extensão e retração ao longo do tempo vai fazer que em algum momento essa rocha vá rachar.
beleza? Esse é um tipo de intemperismo físico, tá bom? E o intemperismo biológico, como o próprio nome já diz, ele tem a ver, pessoal, com algum tipo de ser vivo. Na maioria dos casos, são sempre com árvores, por conta das suas raízes, né? Que algo semelhante que acontece das nossas calçadas nas cidades, né? Que as árvores vão deixando as calçadas tortas, as raízes das árvores, elas também fazem isso com a rocha e acabam desagregando partículas rochosas. Beleza? Entendido isso? Tá. Entendido isso, agora a gente vai para o momento final, que você já deve estar sabendo qual é o gabarito da questão. Mas calma, não responde agora não. Vamos matar ela de vez. Ó. Trouxe esse esquema aqui, ó. Ó, esse esquema aqui excelente, né? Para a gente pensar como é esse processo de intemperismo e erosão. Lembrando que intemperismo, pessoal, é o desgaste da rocha, como essa rocha vai ser desgastada, e a erosão está preocupada não só com desgaste, está preocupada com desgaste, com o transporte e com a sedimentação, beleza? Então a gente está vendo lá na montanha, tá vendo? Lá na montanha, aquele processo de meteorização e erosão através da água da chuva, que vai desagregar partículas, né, daquela rocha, que vão ser levadas para algum lugar, respeitando o quê? A gravidade. Então elas vão ser levadas para baixo da montanha, né? Elas vão ser o quê? Transportadas, né? Tá dizendo aqui, ó, transporte e sedimentação promovidos principalmente pela água e também pelo vento, né? E depois desses sedimentos, né, transportados, né, eles vão acabar, à medida, vão acabar se acumulando, né, em algum lugar, fazendo, né, o que a gente vai chamar de rochas sedimentares, ou seja, vai ter um acúmulo, né, daqueles materiais, né, que desagregaram da rocha, né, que soltaram da rocha, beleza? Entendido isso? Agora vamos voltar para a questão para ver como que a questão ficou fácil para você. Vamos lá? Então vou ler com você de novo, tá? Desde os primórdios da formação da crosta terrestre até os dias de hoje, as rochas formadas vêm sendo destruídas, ou seja, desgastadas, né? Desgastadas por quem? Pelo processo de erosão e intemperismo, que eu acabei de te falar. Os produtos resultantes da destruição das rochas são transportados pela água, né? Vento e gelo a toda a superfície terrestre, acionados pelo calor e pela gravidade. É o que eu falei, ó, do calor, né? E a gravidade. Cessada a energia transportadora, o que é essa energia transportadora? Ou é a água ou é o vento, né? Que está levando esse sedimento para algum lugar. Ou seja, quando não tem mais essa energia para levar essas rochas, esses sedimentos, né, das rochas para algum lugar, o que acontece? Eles são depositados, ó, nas regiões mais baixas das crostas, podendo formar pacotes rochosos. Olha lá, vamos voltar para o esquema para ver? Olha esse pacote rochoso que foi formado ao longo de milhares, milhões de anos de sedimentação. Beleza? Agora, essa questão ficou muito fácil para a gente, né? Depois de ter visto esses conteúdos. Então, vamos ler o enunciado. As transformações na superfície terrestre, conforme descritas no texto, compõem o seguinte processo geomorfológico. Para quem não sabe, geomorfologia vai estudar as formas de relevo na Terra, né? O morfo tem a ver com a forma, né? O que é o metamorfo? Aquela coisa que consegue ter diferentes formas, né? Então, a geomorfologia é uma área da geografia que vai estudar essas feições do nosso relevo, beleza? Então, a gente sabe que essas transformações todas que a gente está dizendo aqui no texto está referindo a quê, pessoal? Muito fácil. Nosso gabarito é a letra A. Está se referindo a um ciclo sedimentar. Entendeu, pessoal? Tudo bem? Viu como é tranquilo? Viu como geografia física não é esse bicho de 7 cabeças que pode ser muito fácil e você não vai se enrolar nos vestibulares? Compreendido? Então, olha só. Diz aí para mim, nos comentários, se você acertou essa questão, se você errou essa questão. Se você errou, diz qual alternativa você colocou, o porquê que você colocou também. É bom saber sempre a gente onde errou, para a gente nunca não errar mais, tá bom? E não se esquece também, pessoal, de curtir, de comentar, compartilhar com seus amigos, tá bom? E eu vejo vocês na próxima aula. Obrigado!